em tese, eu sou uma pessoa relativamente nova, né? 34 anos, ninguém espera colocar um marca-passo com 34 anos. E como eu falei, para a maioria das pessoas, o marca-passo é uma coisa para um problema muito avançado, né? Um coração que já está bem cansado. E na verdade não é, né? Eu acabei sabendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra depois que eu conversei com o Dr. Carlos, que ele explicou, aí eu expliquei para minha família, eles foram se acalmando, né? Mas de princípio foi bem tumultuado, todo mundo querendo, falando para ver de novo, ver com outros médicos, foi bem complicado até a família entender que o procedimento era esse mesmo, que seria a melhor coisa a fazer e que isso ia resolver o meu problema, não ia ter mais esses desmaios, não ia precisar me preocupar com isso, ia ter uma vida normal dali para frente. Quem me acompanhou de perto foram os meus pais e o meu esposo e a minha irmã. E para eles era tudo muito inseguro ainda, a gente estava numa cidade fora da nossa, uma realidade completamente diferente. Então o olho já fica um pouco mais aberto. Então para eles tinha um pouco mais de medo do que para mim, eu me senti muito tranquila durante todo o processo. Quando você vai numa consulta acompanhado, é sempre melhor do que sozinho. Mesmo que às vezes os médicos não gostem, né? Porque às vezes o acompanhante acaba de alguma forma prejudicando um pouco o andamento usual da consulta. Mas para o paciente estar acompanhado sempre é melhor, ter um conforto de alguém é sempre mais fácil, né? Principalmente quando você recebe uma notícia tão ruim. A dificuldade é exatamente colocar no contexto correto, para você evitar de cometer excesso nesse sentido. Tá? Então, quando a gente vai tomando essas decisões, tem uma margem de risco, de erro. Então, isso é uma decisão compartilhada. Então, a família, o paciente... A minha esposa ficou preocupada, meus filhos, né? Mas não houve assim, excesso de preocupação, não. Eu também não podia ficar demonstrando, porque senão aumentava mais o estresse ainda. Não, mas é totalmente natural. Ter a preocupação e ficar preocupado é totalmente natural, porque sim, é um procedimento no coração. Em relação aos familiares, é aquele olhar do pós-procedimento, é muito impactante, porque para você está lá, você não vê o tempo passar, enquanto que o familiar, na expectativa, né, do pós-cirúrgico, do pós-procedimento, quando você chega, você vê a curiosidade já no olhar das pessoas, e quando você dá uma ótima notícia de que aquilo foi muito bem, também não tem preço, né? Realmente foi difícil, né? Não foi fácil, mas a gente teve apoio, né, de toda a família, e também a fé me ajudou muito, né? E me deu tranquilidade, me deu um suporte muito para eu poder estar aceitando esse momento, que eu sabia que ele realmente não era fácil. Sobre o cateterismo, eu não contei para ninguém. Eu só contei depois que foi feito e que deu tudo certo, e aí sim eles ficaram sabendo. Lógico que ficou todo mundo bravo comigo, né? Porque onde já se viu eu não contar uma coisa, nem para os amigos, até os amigos ficaram bravos comigo. Porque de repente você pode precisar da gente, um apoio moral, mas eu não preciso. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para as coisas positivas. Eu não preciso de pessoas que levantem o meu astral para me ajudar a tomar uma decisão. Eu faço isso por conta própria. Eu acho que o mais importante, quando a gente está com o paciente, é fazer um esclarecimento evitando termos técnicos, dando exemplos práticos, para que esse paciente e seus familiares tenham um entendimento o mais claro possível da arritmia que ele está sofrendo. Então, nesse ponto, a disponibilidade médica, acho que ela fala mais alto, sabe? Quando o paciente entende qual foi a normalidade do ritmo, quando ele entende os benefícios do tratamento, aí você sai um pouco daquela fase onde existe um desespero, uma insatisfação muito ruim, e você começa a vivenciar uma outra fase que tem uma relação médico-paciente tão mais próxima, né?
de satisfação realmente com a medicina, por exemplo, né? Coisa que leva um tempo para a gente conseguir perceber.